Olá, vamos para mais uma aula do nosso módulo de MBA gratuito aqui no YouTube. O tema de hoje, fomento para a inovação. O que nós vamos ver hoje? O que é fomento para a inovação? Conceitos importantes, acerca dessa temática, tanto para fomento quanto algumas definições de inovação. Um mapeamento do ecossistema de fomento atual no Brasil e como montar um portfólio de fomento. Bom, então o que é fomento para a inovação? Um panorama geral aqui, um overview. Fomento para a inovação são instrumentos públicos ou privados criados para incentivar novas iniciativas de inovação no cenário produtivo. Sempre lembrando, fomento para a inovação tem a ver com empresas, com geração de valor, com organizações, não necessariamente empresas, mas com organizações que estão inseridas em um cenário produtivo. Eles podem ser aplicados a novos negócios, novos processos, novas empresas e, obviamente, no desenvolvimento, implantação e difusão de novas tecnologias. Bom, então 3 pontos aqui importantes para a gente memorizar sobre fomento. O fomento ele pode ser público ou privado, ele pode ser para empresas e negócios em diferentes momentos, então desde startups, empresas nascentes de base tecnológica até empresas super maduras e listadas em bolsa, já com spin-offs de outras startups, de outros negócios. Todas essas empresas conseguem adquirir, e buscar e capturar fomento, claro, em diferentes graus, diferentes instrumentos, mas existe fomento para a inovação para todas essas empresas. E, por fim, o que não é fomento para a inovação? Fomento não é um dinheiro barato para sustentar a operação. Isso tem que ficar muito claro no mindset, na mentalidade de quem está capturando esse fomento, seja o executivo, seja a equipe financeira ou a equipe do próprio projeto. O fomento não entra para financiar a operação da empresa, ele entra para subsidiar, para estimular, para incentivar projetos inovadores, iniciativas inovadoras, claro, conectadas ao que a gente vai ver aqui com a caracterização da inovação. Avançando, conceitos importantes de fomento e de fomento para a inovação. Primeiro aqui, fazendo 2 caracterizações do que é inovação, porque isso vai embasar os instrumentos de fomento quando a gente estiver discutindo a defesa do projeto ou daquela iniciativa em termos de inovação. Primeira coluna aqui, definição do Manual de Oslo, que foi elaborado pela OCDE e traduzido pela FINEP aqui no Brasil, que define inovação como implementação de um produto, pode ser um bem ou um serviço, novo ou significativamente melhorado, de um processo, um novo método de marketing ou um novo método organizacional. Então, nós temos 4 instâncias de inovação. Implementação de um produto, de um novo processo, de um novo método de marketing, um novo método organizacional. E esse conceito abrange tanto inovações tecnológicas quanto inovações organizacionais e sociais. Já na visão de Schumpeter, que é o pai da conceituação de inovação na academia, ele traz que a inovação é o motor essencial do desenvolvimento econômico, que é resultado da capacidade empreendedora de introduzir novos produtos, processos ou formas de organização que rompem com o status quo. Uma frase, um termo muito atribuído a Schumpeter, muito forte, que a inovação é uma destruição criativa, pensando que é não apenas uma melhoria incremental, mas um salto qualitativo que redefine mercados. Não é a melhoria incremental, não é a melhoria contínua dentro de um processo de uma empresa já mais estruturada. A inovação são saltos e não degraus lineares. Bom, terceiro conceito aqui para a gente olhar, inovação tecnológica sob a perspectiva da FINEP. E aí a FINEP se baseia no Manual de Oslo, mas aqui com o destaque do que é a inovação tecnológica. São processos ou produtos ou serviços com aprimoramento significativo dos já existentes, resultando em ganho de competitividade e impacto econômico social, por meio da aplicação prática de conhecimento científico e tecnológico para gerar valor, de novo, dentro de uma cadeia, de uma estrutura produtiva para geração de valor. Então, para a FINEP, e aí a FINEP como um instrumento de financiamento, ela apoia atividades que vão desde a pesquisa e desenvolvimento até a difusão de tecnologias, com linhas diferentes de fomento, com graus de apetite para fomento de nível de risco, desde a pesquisa e desenvolvimento até a difusão das tecnologias. Claro, quanto maior o risco, melhores as taxas, quanto menor o risco,
piores ou maiores são as taxas. Indo aqui para o nosso próximo e último conceito, antes da gente avançar para o ecossistema de inovação. A gente está falando aqui de TRL e grau de maturidade tecnológica. Como eu falei, a FINEP ela vai olhar para processos de pesquisa e desenvolvimento até processos de difusão. E o que é pesquisa e desenvolvimento e o que é difusão de uma forma um pouco mais objetiva, mais quantitativa. A gente está falando, né, do uso e do embasamento aqui da TRL, que é a régua que mede a métrica de maturidade tecnológica. TRL é Technology Readiness Level, o nível de prontidão tecnológica daquela solução ou daquela iniciativa que está sendo discutida. É uma régua, um conceito criado pela NASA em 1974, depois difundido e formalizado em 1989. Mas isso vai desde o número 1, né, que seria o TRL mais baixo, o nível mais baixo de prontidão tecnológica, que é a pesquisa básica, aquela pesquisa exploratória dentro de um laboratório, de uma universidade, de um centro de pesquisa, e vai até uma solução completa, comprovada no ambiente real por diversos usos, e não testes, mas usos que corroboram e chancelam aquele funcionamento. Então, vamos lá. TRLs 1 e 2, ainda estamos no campo da pesquisa, seja pesquisa básica, exploratória, ou ainda numa pesquisa de conceituação tecnológica, entendimento do que é aquela tecnologia, de como ela funciona, de como ela pode ser aplicada. Aqui a gente está falando do TRL 3, 4 e até o 5. Então, 3, 4, 5, níveis de aplicação daquela tecnologia. A tecnologia está em fase de aplicação, que vai desde a experimentação analítica, passando pela validação em laboratório e, na etapa 5, no nível 5, uma validação em ambiente relevante. Um ambiente relevante, você sai daquele ambiente 100% controlado e vai para um ambiente relevante. Ainda não é o ambiente real, mas é uma simulação, um pedaço, um recorte daquele ambiente real. E a gente avança para a etapa de piloto. Vamos começar a testar agora, então, a versão mais próxima da final, testar conceitos, testar a prova de conceito, né, como uma dos instrumentos de teste de tecnologia. A gente tem também do 5 até o 7, que vai desde da validação em ambiente relevante, passando por demonstração em ambiente relevante. Então, eu não só valido como eu entrego e aplico e demonstro em ambiente relevante, e no nível 7, um protótipo demonstrado em ambiente real, porque já foge um pouco daquele ambiente relevante, expande as barreiras e os controles e valida esse piloto, esse conceito, num ambiente real. E, por fim, etapas 8 e 9, a solução completa já qualificada para ser desenvolvida plenamente e aplicada plenamente num ambiente real. E o 9, como eu falei, já a solução completa, já comprovada com histórico de sucesso da sua aplicação, da sua difusão no ambiente real. Então, essa régua, né, o TRL, ela vai embasar muito em muitos instrumentos de fomento para entender qual é o grau de aptidão tecnológica, se ainda é uma pesquisa, se já é um processo de difusão, se está no momento de piloto, ou o delta de TRL. Você pode levar para um instrumento falando assim, eu tenho uma ideia ou uma iniciativa que está em nível 3 e eu quero um financiamento ou um fomento para levá-la do nível 3 ao nível 7 e aqui está meu plano de trabalho. Então, é super importante ter essa régua, a TRL, em mãos como referência para se discutir fomento para a inovação, principalmente fomento para a inovação tecnológica. E agora avançando para a gente discutir um pouco o ecossistema de fomento. E aqui eu trouxe um foco específico no ecossistema de fomento público. Falei que fomento pode ser público ou privado. O privado, existem instituições que têm programas, instituições super maduras em termos de inovação, que têm programas próprios ou parcerias público-privadas para fomento à inovação, com algumas diretrizes que são estratégicas para aquela organização, mas aqui a gente vai discutir um pouco mais o ecossistema público de fomento. E aqui eu trouxe um mapa que a gente usa muito na Q4Tech, que é a nossa consultoria de gestão da inovação e fomento da inovação, que ele não é exaustivo, mas consegue organizar os principais mecanismos de fomento público para a inovação em 4 grandes tipos, que são os recursos reembolsáveis, os recursos não reembolsáveis, incentivos tributários e bolsa pesquisa. Então, olhando para esse mapa com um pouco mais de calma, indo aqui do lado direito, em amarelo, os incentivos tributários, né, pensando no funding para a inovação, a gente tem a Lei do Bem, oportunidades tributárias,
incentivos na importação de equipamento, ISS, Lei da Informática, ICMS e capacitação para TI. Tudo isso aqui compõe esses incentivos tributários, com sendo o principal incentivo tributário para a inovação a Lei do Bem. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Lei do Bem. Olhando agora para os recursos não reembolsáveis, o verde, a gente tem editais de subvenção, parcerias com ICTs via Embrapi, um instrumento de fomento que a gente também vai discutir um pouquinho mais ali na frente, fundações de apoio à pesquisa, seja a FAPESP, FAPEMIG ou a Fundação Estadual, nível nacional, regional, que apoia a pesquisa, como o PIT, o PIP, o CPE, que é o Centro de Pesquisa em Engenharia, ou Centro de Pesquisa Aplicada, o CPA, são recursos não reembolsáveis. Geralmente trabalham com editais, não é o caso, por exemplo, da Embrapi, nem da Lei da Informática, mas são mecanismos que a empresa consegue capturar esse dinheiro e não tem a obrigação de devolver esse dinheiro com uma taxa de juros, uma taxa de financiamento. Ele não é reembolsável, você não precisa ser reembolsado, a instituição não precisa ser reembolsada. Olhando agora para os recursos reembolsáveis, aqui em roxo, já comecei a falar um pouquinho, são recursos que a empresa toma, executa em termos de projeto de inovação, iniciativa de inovação naquele programa para o qual ela apresentou, foi aprovado e tomou o benefício, e a partir daí, com alguma carência, nós vamos discutir isso um pouco melhor, com alguma carência e taxa de juros subsidiadas, ela precisa reembolsar a instituição como uma forma de empréstimo que vai fomentar a inovação. No caso, por exemplo, FINEP com apoio direto, ou BNDES, o FINEM, o FINAME, programas de mais inovação do BNDES. A empresa toma o benefício, ela executa aquele projeto, ou parte daquele projeto, presta contas, recebe a próxima etapa daquele projeto e assim por diante. Tem uma carência para início de pagamento, um prazo muito alongado para a quitação dessa dívida, desse financiamento, e são taxas ultra competitivas, sendo que a melhor taxa atual da FINEP, a gente está falando de TR mais 4% ao ano, que gira aí em torno, no total, de 5% a 5,5% ao ano, vai variar um pouquinho com a TR, com 12 meses de carência após o término do programa, da execução do projeto, mais 10 a 12 anos para quitação desse financiamento. Então, são instrumentos que aceleram o portfólio de inovação da empresa, desafogando o orçamento, dependendo do instrumento, com mecanismos de injeção de caixa direto, que é o caso do financiamento, e outros no caso dos benefícios dos recursos não reembolsáveis, reduzindo a necessidade de aporte. Depois eu vou mostrar a combinação desses mecanismos ainda dentro desse vídeo. E por fim, a gente tem Bolsa Pesquisa, com dois destaques aqui, o PIP Empreendedor da FAPESP e o Inova Talentos, do CNPq com a IEL, que a empresa ou a organização apresentam um projeto de inovação, um projeto de pesquisa para essas instituições, aprovado, conectar, pode-se trazer de forma, o CNPq ou a IEL, vão conectar a empresa naquele programa, naquele projeto, com pesquisadores para realizarem a pesquisa dentro da empresa com uma bolsa subsidiada, uma bolsa de doutorado, uma bolsa de mestrado, que a instituição vai arcar com parte desse recurso. Então, são esses 4 principais tipos, olhando aqui para esse ecossistema não exaustivo, é claro, tem editais pontuais que aparecem, tem outras fundações de apoio à pesquisa que também participam de um ecossistema de fomento à inovação, e ainda tem um mapa, que é um mapa mais extenso, mas mais granular, mais pulverizado, de fomento privado também da inovação. Avançando aqui, vamos falar, pegando exemplos agora de exemplos práticos e reais desses instrumentos de fomento. Primeiro, incentivo tributário, benefício tributário da Lei do Bem. A Lei do Bem é uma lei federal que prevê a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. Ponto importante sobre a Lei do Bem: é para empresas que estão no regime de lucro real, apresentam lucro tributável no ano calendário que está sendo fechado e que tem regularidade fiscal com a emissão de CND ou o CPD. Então, essas empresas, no lucro real, que tem lucro e imposto a pagar naquele ano calendário, com investimento em inovação e um bom controle desse investimento, e investimento pode ser dispêndio, pode ser horas de equipe, aquisição,
então que tem alguns elementos, né, que caracterizam aquele projeto inovador sob o viés da lei do bem, a empresa que teve esses investimentos, esses dispêndios, pode reaver de 20% a 34% desses dispêndios como abatimento do imposto a pagar. Tá? Além disso, benefícios financeiros de imposto de renda e CSLL, como depreciação e amortização, e redução de 50% no IPI, na aquisição de máquinas e equipamentos voltados para a P&D. Tudo isso tem que ser muito bem controlado pela empresa ao longo do ano, para facilitar que no fechamento do ano calendário seja mais fácil, né, e mais real e fidedigno a composição do dossiê que vai apresentar esse benefício a ser tomado. A empresa abate, então, a sua carga tributária, reduz, paga menos imposto e o limite é a carga tributária. Ao contrário de alguns outros benefícios, não tem um teto percentual em relação ao imposto a pagar. O teto é o imposto a pagar, desde que respeitados essa margem de 20% a 34% do dispêndio em inovação. Tá bom? Então, esse é a lei do bem, incentivo tributário. O recurso reembolsável, eu peguei aqui a FINEP direto, que é um mecanismo que empresas de maior porte, empresas que faturam, também estão no lucro real, projetos de pelo menos 15 milhões de reais completos, né, são projetos de 3 anos, então mais ou menos 5 milhões por ano de investimento em inovação, é um mecanismo de financiamento. Tá? E a gente vai direto na FINEP pleitear esse mecanismo. A FINEP ela trabalha com 4 linhas de ação: inovação para competitividade, a inovação com bônus, a inovação para competitividade comum, a inovação para desempenho e a difusão tecnológica para a inovação. E aqui ele descreve um por um, não vou ler, depois vocês podem pausar e ler com mais calma, mas as taxas nominais, que são as taxas diretas, né, de contratação desse dinheiro, de aquisição desse dinheiro, custo de capital, ela vai de TR mais 4% ao ano até TR mais 7,5% ao ano, chegando aí na casa de 8,5%, quase 9% ao ano, ainda muito competitivo em relação ao nosso cenário de taxa de juros. E isso é para a linha que a FINEP entende como menor grau de risco, com um viés, né, olhando com uma lente de inovação tecnológica. Você já tem aquela tecnologia, você precisa difundir aquela tecnologia, lembrando a régua TRL, são as etapas 8 e 9, a tecnologia já está criada, validada, e agora eu preciso trazê-la, essa tecnologia, para um ambiente real ou difundir essa tecnologia para ambientes parecidos ou, né, que vão exigir um mínimo de ajuste. Essa linha específica tem um foco no desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, então não tem uma aplicação aqui em projetos de CNPJ, né, e área de atuação Sul e Sudeste. Tá? Eu vinha falando, né, que os financiamentos eles têm uma taxa super competitiva, porque são taxas subsidiadas, tem um prazo de carência muito alongado. Então, o projeto que a gente colocou aqui, projeto de 3 anos, você ainda tem mais 12 meses após o projeto concluído para início da quitação e um prazo total de 8 a 12 anos para quitação total, com uma taxa de juros super subsidiada. E uma participação da FINEP nessas duas linhas, na inovação para competitividade, de até 100%, e na linha de inovação para desempenho e na difusão tecnológica, até 80% de participação da FINEP. Então, um projeto, por exemplo, de 100 milhões que a empresa submeter, a FINEP pode entender se cair, né, foi enquadrado numa inovação para desempenho, que a FINEP pode participar com até 80 milhões financiados e os 20 milhões entram como contrapartida financeira da empresa. No caso da inovação para competitividade, aí a FINEP pode subsidiar ou financiar até 100% do projeto. O BNDES é um outro órgão muito importante no ecossistema de fomento, olhando para o financiamento direto ou também o indireto, por meio de alguns intermediários. O BNDES também trabalha com essa mesma lógica, com algumas outras taxas e outros enquadramentos, outros entendimentos de enquadramento, mas a lógica é mais ou menos a mesma. Taxas subsidiadas para projetos que se enquadram em algumas linhas específicas, prazo de carência mais alongado, prazo total de quitação também alongado e uma participação alta de financiamento do projeto. Bom, avançando aqui para o outro recurso não reembolsável, que é o recurso da Embrapi, que são projetos em coexecução entre a empresa e a universidade, ou um centro de pesquisa, pode ser atrelado a uma universidade ou um ICT privado, ICT, Instituição de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Atualmente, nas unidades Embrapi, no ecossistema Embrapi, existem 93 ICTs credenciados
em alguns temas específicos, que vão desde tecnologia da informação até biotecnologia, conseguindo abranger aí um rol muito grande de empresas potenciais, levando desafios e recebendo planos de trabalho técnicos para desenvolvimento tecnológico. Então, alguns diferenciais desse mecanismo, lembrando, recurso não reembolsável. Um prazo estimado para aprovação de aproximadamente 3 meses após a definição, do escopo daquele desafio ou daquele projeto. Aprovação e contratação direta pela empresa ICT. Então, aqui, diferentemente de editais, que também fazem parte de instrumentos não reembolsáveis, os editais têm etapas, a empresa tem que criar aquele plano de trabalho com a proposta de desenvolvimento tecnológico, submeter, passar por algumas etapas de avaliação. Aqui, no recurso, no fomento Embrapi, a empresa, junto com o ICT, vão co-desenvolver aquele plano de trabalho, mas o ICT já tem autonomia e capacidade técnica, competência técnica para avaliar se aquele projeto é um projeto de desenvolvimento tecnológico, ele já tem o recurso, não precisa passar por nenhuma instância para nenhuma aprovação. O recurso ele já encontra disponível nas unidades Embrapi, o que também acelera esse processo, e é um fluxo contínuo de apresentação de projetos também diferencial em relação a editais. Alguns indicadores da Embrapi são 3.200 projetos apoiados já, com 2.100 empresas, então várias empresas com mais de um projeto aprovados junto à Embrapi. Algumas empresas que tomaram ou tomam esse benefício, empresas grandes, mas também empresas pequenas podem tomar, como startups. E quanto menor a empresa, maior a participação da Embrapi, que aí tem alguns mecanismos de estrutura financeira, pode entrar o Sebrae para apoiar-se como startup, pode entrar o BNDES com alguma linha estratégica para o governo, por exemplo, linhas de saúde, financiamento com a Embrapi. Então, por desenvolvimento tecnológico na área de saúde, o BNDES tem algumas linhas específicas. Se for uma startup, o Sebrae também participa do desenvolvimento de negócios de impacto de base tecnológica, nascentes, com potencial de escalabilidade. Historicamente, como que funciona a divisão desses recursos. Num projeto de 1 milhão, 500 mil, 50% ficam como contrapartida da empresa, 34% a Embrapi arca e 16% é a contrapartida da unidade Embrapi. Então, historicamente, no caso aqui de recursos não reembolsáveis, a empresa ela consegue acessar 50% do valor daquele projeto como fomento não reembolsável. Se for startup, pode chegar até 90%. Empresas muito grandes acabam ficando entre 45% e 60%, vai variar um pouco de prazo, de escopo, do relacionamento com as ICTs. Então, passei aqui por 3 exemplos de mecanismos de fomento: recurso reembolsável, recurso não reembolsável e incentivos tributários. E aí, bom, olhando para isso e olhando para o ecossistema, para o mapa de fomento que eu apresentei, o fomento público, a gente então fica a dúvida como montar um portfólio de fomento. Como eu combino, como eu tomo mecanismo, como eu uso fomento, eu uso esses mecanismos de fomento da melhor forma possível, sabendo que eles nem sempre são concorrentes, muitas vezes eles são complementares. É o que a gente faz na Q4 Tech e que a gente sugere também que seja feito como boa prática, ter uma visão de portfólio de inovação e não de projetos isolados. É claro que você pode levar um projeto para a unidade Embrapi, um projeto para a FINEP, mas se você olha o portfólio, que é o nosso modus operandi aqui na Q4 Tech, você consegue maximizar, e eu vou trazer um exemplo real dessa combinação. Bom, mas qual é boas práticas? Entender e montar um portfólio de inovação aqui no canto esquerdo a partir do entendimento dos projetos de várias unidades de negócio ou áreas e departamentos, inclusive as áreas de suporte, alocando esses projetos por linhas tecnológicas, compondo esse portfólio de inovação, e a partir do portfólio de inovação, você consegue combinar inclusive projetos, criando projetos mais longos e mais robustos. A gente vai olhar para os instrumentos de fomento. Então, bom, desse portfólio que eu consigo pegar em termos de incentivo fiscal, como lei do bem, como eu consigo usar recursos captados por meio de incentivos financeiros, Embrapi, parcerias públicas, lei da informática, por exemplo, recursos da ANEEL, e também aporte de recursos pela empresa, e isso tudo, como um programa de inovação da empresa, pode ser levado e pleiteado para mecanismos de financiamento, como o BNDES e a FINEP. E esse é um caso real, um exemplo que a gente trabalhou, claro, descaracterizado,
que a empresa, com um projeto de 10 milhões, depois de ter feito um processo de exploração, detalhamento e seleção de projetos e propostas, ela chegou numa composição de 10 milhões para resolver um desafio, e desses 10 milhões que a empresa precisaria arcar direto do seu caixa, do seu próprio recurso, ela conseguiu, numa combinação de instrumentos, trazer 5 milhões, não é aquele 50-50 que eu comentei, 5 milhões via Embrapi, por meio de uma ICT parceira, conseguiu se conectar com um fornecedor via lei da informática que aportou 2 milhões. A empresa, então, ficou com 3 milhões para aportar, que ela financiou dentro de um programa maior junto à FINEP, e esses 3 milhões, que eram um aporte direto da empresa, mesmo financiados por um aporte da empresa, ela conseguiu resgatar pela lei do bem 20% desse recurso, investido no projeto. Então, o que ela gastaria 10 milhões para executar, ela colocou 2 milhões e 400 mil, teve uma taxa de alavancagem do seu portfólio de mais de 4 vezes. Isso é uma forma, é um exemplo real de como alavancar o portfólio da empresa e, de fato, incentivar e estimular o uso de diferentes formas de fomento. Bom, mas, Bernardo, eu não tenho essa maturidade, eu não tenho essa visibilidade de portfólio, eu não tenho lucro real, ou eu não tenho projetos de altíssimo grau de desenvolvimento tecnológico. O que você sugere? Ou não tenho maturidade em gestão da inovação? Vamos começar aos poucos, é claro. Vamos mostrar valor com um ou dois projetos, isso é um ponto super importante para trazer o buy-in executivo, mostrar valor de uma nova prática, uma nova política que pode ser vista com muito ceticismo dentro de uma organização. Você gera valor com um projeto, com dois projetos, começa a discutir mecanismos de apoio, de fomento para aquele instrumento que você já tomou. Bom, levei um projeto para uma unidade em Embrapi, comecei a desenvolver, isso se mostrou viável, consegui tomar 70% de benefício por meio de recurso não reembolsável. Validei essa tese aqui dentro, consegui gerar valor e mostrar valor, que fomento faz sentido. Vamos começar a fazer um estudo dessa migração. Hoje estamos no lucro presumido, vale a pena a gente migrar para o lucro real para tomar o benefício também da lei do bem, dos nossos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento e inovação. A gente tem parceiros que são beneficiários da lei da informática, que é um mecanismo super estratégico, que a gente pode trazer esses beneficiários para aportar recursos do nosso projeto de forma não reembolsável. Eu tenho porte, eu tenho parceiros que eu posso combinar para montar um programa maior, para levar isso junto à FINEP, ou FINEP seja direto, ou FINEP descentralizado, para tomar um benefício, aí sim, um financiamento de mais longo prazo. Mas isso tudo você precisa ter maturidade e segurança, porque o fomento ele é uma formalização, e claro, um desdobramento financeiro, mas de um compromisso que a empresa tem para executar aquele projeto que está sendo apresentado. Como eu falei bem no meu primeiro slide, o fomento da inovação não é recurso que vai ser distribuído ou usado com outras finalidades que não sejam o desenvolvimento e execução daquele ou daqueles projetos de inovação que foram apresentados. Beleza? Passei super rápido, uma visão mais superficial, com alguns pontos de profundidade sobre fomento da inovação. Claro, é um mundo aqui dentro, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links dos principais mecanismos para você ter acesso. Tem a FINEP, tem o BNDES, existe o manual da Embrapi. A gente está lançando um curso, uma capacitação, um programa de capacitação sobre o fomento Embrapi, que nós vamos deixar aqui também descrito aqui embaixo. E todos os outros são muito fáceis de procurar também, o PIP Empreendedor, Inova Talentos, isso tudo, como é fomento público, eles estão disponíveis de uma forma muito transparente, muito clara e muito didática, porque se é fomento e é fomento público para a inovação, é porque está atrelado a metas, seja do governo, da União, governo federal ou governo estadual, de desenvolvimento tecnológico, agregação de valor e de elevação da competitividade da cadeia produtiva desse nível, seja nível estadual, seja nível federal. Gente, obrigado por essa aula. Tentei passar rapidamente para dar um panorama geral sobre fomento da inovação. Aqui está o meu contato, o site da Q4Tech, que é a nossa consultoria, e a Tecni também, como eu falei, está lançando esse programa educacional sobre o mecanismo de fomento Embrapi, por meio de uma orientação como uma empresa e a equipe da empresa consegue tomar
o mecanismo EVAPI, sendo orientada com o próprio projeto da empresa ao longo de 16 semanas. Você sai de eu sei qual projeto eu quero, eu não sei qual projeto eu tenho, até conseguir uma proposta técnica comercial com fomento por meio do e-mail ou do nosso site. Vocês conseguem saber mais detalhes. Beleza? Obrigado, um abraço.